Hello Pocket Friends, estamos em mais uma aula agora nessa sequência de vídeos para você entender minuciosamente como funciona o inglês nativo, o som do inglês nativo, os macetes que muita gente não percebe nos filmes, nas séries, nas falas naturais. E eu tô aqui para te ensinar tudinho e você sair daqui um expert em entender inglês falado. E hoje nós vamos analisar o did you. O did you vai ter o som de did ya. Did ya. Repita comigo. Did ya. Só que isso é falado muito rápido, né? Às vezes você nem ouve muito bem o ya, tá? Você vai ouvir o did ya. Did ya. E nós vamos te dar vários exemplos aqui. Você vai perceber que não é nenhum bicho de 7 cabeças, vai ser fácil você entender, tá? Bom, existe a frase, por exemplo, you wanted to go. Essa é uma frase no passado, tá? Você quis ir, you wanted to go. E agora nós temos uma pergunta. Você quis ir? Bom, em português vou reforçar isso aqui várias vezes hoje, a gente só muda a entonação. Mas no inglês não, nós precisamos do auxiliar para fazer nítido, para fazer clareza, para trazer clareza que isso é uma pergunta, tá? Se nós só mudarmos a entonação, muitas vezes o gringo vai ficar embolado, tá? Não vai saber o que está rolando ali. Então, a afirmação you wanted to go vai ficar assim, ó. Did you want to go? Did you want to go? Perceba que o T do want não é pronunciado porque a próxima palavra começa com T também. Sempre que isso acontece, é um fenômeno da língua inglesa, nós cortamos uma das consoantes, tá? Então vai ficar Did you want to go? É claro que nós podemos também dizer Did you wanna go? Que é mais comum ainda no inglês falado. Did you wanna go? Ok? Agora, existem alguns erros que são muito comuns entre principiantes que vocês devem evitar. Por exemplo, quando nós vamos usar o verbo to be no passado, nós falamos I was, por exemplo, eu era ou eu estava. Ou então you were, você era ou você estava. Ao fazer perguntas com esses verbos, por favor, não usem o did, tá? O verbo to be, ele é autossuficiente, é só você invertê-lo. Não usem frases como did I was, está super errado. Se você quiser fazer pergunta com was, você vai ter que colocar o was na frente. Vai ficar was I, tá? E a mesma coisa com you were. Não faça perguntas do tipo did you were, ok? Faça a pergunta assim, were you, ok? Sem o did. Toda vez que tem verbo to be na jogada, o did nunca entra, tá? Inclusive, nós já vimos no presente também com do, tá? Mesma coisa, é só inverter o verbo to be. Quando não é verbo to be, a gente coloca o do, did, tá? Aí, ou does, se for terceira pessoa, tá? A gente vai estar vendo alguns exemplos aqui também, não se preocupe. Porém, nós também temos alguns exemplos claros, clássicos também, onde você não deve usar o did. Por exemplo, you were. Usando o were, nós vimos ali em cima com was, agora nós estamos vendo aqui com were. Por exemplo, you were, a pergunta vai ficar were you, tá? Nunca perguntem com um did. E também usando could. O could é passado do can, ok? Se você não sabia disso, agora está sabendo. O could é passado do can e uma afirmativa seria you could. A pergunta ficaria could you, ok? Could you? Nunca falem, por favor, did you can, ok? Did you can está muito errado. Nossa, soa muito forte aos ouvidos no sentido negativo. Porém, toda vez que tiver o could ou can, você tem que usar aí a inversão. Só inverter, tá? Could you please go home? Você poderia, por favor, ir embora? Com educação, você pede para a pessoa se retirar. Então, seguindo, nós temos o seguinte. Os verbos com o to be, mesmo no passado, tá? Eles são apenas 10% do que compõe aí toda a língua inglesa. E as perguntas com o did vai aí ter 90% dos verbos que vai precisar do auxiliar, tá? E o present tense seria assim, ó, I do, you do, we do, they do, she does, he does, ou it does. Só que no passado é sempre did, não tem variação, ok? Então vai ficar I did,
you did, we did, they did, he did, she did. Perceba que a pronúncia é did e não did, ok? Não did, ok? Did, did. Muito bem. Agora nós temos um exemplo básico aqui para chegar onde nós queremos. Presta atenção. You wanted to buy it. Tá? Você quis comprá-lo. Tá? Agora na negativa, vamos colocar o didn't, ok? You didn't want to buy it. Você não quis comprá-lo. Agora para fazer pergunta, você vai usar o que? Did. Did you want to buy it? Did you want to buy it? Você quis comprá-lo, ok? Em perguntas com o did. Tá? E agora, um jeito muito errado de se usar isso é o seguinte. Preste atenção nessa frase. You wanted to buy it. Um jeito errado de colocar no passado seria You didn't wanted to buy it. Se tem didn't, o verbo não precisa ir para o passado, ok? O didn't já coloca esse verbo no passado. You didn't want e não wanted, ok? Então vai ficar You didn't want to buy it e não You didn't wanted to buy it, ok? E uma outra forma errada também é o seguinte, fazendo perguntas. Did you wanted to buy it? É a mesma coisa, se já tem um did iniciando a frase, não precisa colocar o want no passado, ok? Porque o did já transforma esse want para o passado automaticamente. Então vai ficar assim, ó. Did you want to buy it? Lembrando que também você pode dizer Did you wanna buy it? Ok, mas o cerne dessa lição aqui é te dar exemplos que muitas vezes o did you em perguntas vai virar did ya, tá? É parecido como se tivesse um D-J-A, did ya, ok? É muito comum esse tipo de sonoridade entre os nativos em inglês, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, what did you want to do? What did ya? E não what did you want to do, pronunciando palavra por palavra. What did you want? What did you want to do? Ok? Ou então, what did you want to do? Muito melhor assim, né? Então, olha só. Nós temos vários outros exemplos aqui, outras combinações, onde poderíamos estar falando, por exemplo, where did you want to go? Por exemplo, where did you want to go? Vai ficar where did you? Where did you want to go? Ou então, where did you want to go? Ok? Onde você quer ir. Perceba que o infinitivo a gente coloca o to antes do verbo em inglês. A gente vai dar mais exemplos com isso aqui também, ó. To go, to meet, to buy, to call, ok? Em inglês nós sempre usamos o to para expressar o infinitivo, enquanto em português nós temos basicamente uma palavra só. Por exemplo, fazer, ir, encontrar, comprar, ligar ou chamar, ok? Então, agora é hora de praticar. Vamos à prática. Você vai ouvir eu falando a frase. Você vai ouvir eu falando uma frase simples, tá? De um jeito bem quadrado. E depois você vai imitar o nativo falando a frase com did ya, ok? Why did you do that? Ou se repita. Why did ya? Why did ya? Why did you do that? Why did you do that? Why did you do that? Where did you learn to speak English? Ou se repita. Where did you learn to speak English? Where did you learn to speak English? Where did you learn to speak English? How long did you live there? Ou se repita. How long did you? How long did you live there? How long did you live there? How long did you live there? Did you think it was funny? Ou se repita. Did you think it was funny? Did you think it was funny? Did you think it was funny? What time did you finish work last night? Ou se repita. What time did you? What time did you finish work last night? What time did you finish work last night? What time did you finish work last night? Muito bem, esse é o fim desta lição com did ya.
tá? Eu espero que você tenha curtido. Se você não conhecia esse tipo de sonoridade, deixa um comentário, vai ser legal falar com você aqui na plataforma. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.